sobre o que aconteceu naquele dia. Na época, a arquidiocese autorizou a divulgação dessa história como fonte de informação e porque o que aconteceu com essas duas moças pode ajudar a gente a fazer um bom exame de consciência. Em 1933, Clara e Anne se conheceram no trabalho onde a Clara já trabalhava há 6 meses. A Clara tinha 23 anos e de imediato ela não se tornou grande amiga de Anne, porém ela conta que Anne tinha muito carisma e era uma pessoa que gostava muito de conversar. Ela lembra que por diversas vezes ela teve que ajudar Anne com o trabalho e que foi isso que aproximou as duas. A Clara era católica e ela se considerava uma pessoa reservada e mais discreta. Já Anne era exatamente o seu oposto. Ela era uma garota extravagante e não demonstrava muito interesse pela religião. Enquanto a Clara sonhava em ser religiosa, a Anne só queria se casar com um homem rico e ter bastante dinheiro. Essa amizade durou por um tempo, só que depois que a Anne se casou, as duas foram perdendo contato e elas nunca mais se viram. Até que 4 anos depois, em setembro de 1937, a Clara recebeu a notícia que ela não esperava. Naquele ano, ela já estava no mosteiro e até então ela nunca mais tinha visto nem falado com a Anne. Ela só sabia que a amiga continuava casada e desfrutando daquele sonho que era ser uma mulher muito rica. Por isso, a carta que ela recebeu da mãe contando sobre o acidente de carro deixou a Clara totalmente surpresa. E ela leu com espanto que no último domingo, Anne perdeu a vida no trágico acidente durante um passeio com o marido. Sua mãe escreveu que a colisão tirou a vida da Anne na mesma hora e que provavelmente ela não sofreu. Só que isso não tranquilizou o coração da Clara, pelo contrário. Ela ficou se perguntando se a amiga tinha tido tempo de se arrepender para salvar a alma. E como ela ficou preocupada, a Clara resolveu passar o dia rezando pela Anne. Só que durante todo aquele dia, ela conta que ela sentiu um mal-estar e que esse mal-estar aumentou durante a noite, a ponto de que a Clara quase não conseguiu dormir. E quando ela finalmente caiu no sono, a Clara foi acordada de repente com batidas violentas em sua porta. Era como se alguém tivesse sacudindo a porta do seu quarto com muita pressa. A Clara então abriu os olhos e viu que o relógio marcava 00:10. A primeira pergunta que veio à sua mente era quem poderia estar batendo à sua porta tão tarde da noite. E ela lembra que ela até pensou em se levantar para descobrir quem estava batendo, mas como as batidas pararam, ela apenas ficou escutando. O curioso era que ela não ouviu mais nada. Era como se nunca ninguém tivesse batido na porta dela. Então a Clara se lembrou que poderia ser apenas sua imaginação impressionada com a história da Anne. E ela começou a rezar pelas almas do purgatório, imaginando se a amiga não estaria precisando de mais oração. Depois de um tempo rezando, a Clara adormeceu de novo, só que agora ela teve um sonho completamente estranho. A Clara sonhou que ela estava naquele quarto, e 6 horas da manhã, quando ela abriu a porta para ir para a capela, o seu pé esbarrou num monte de folhas de papel que aparentemente alguém deixou ali de propósito. Ela conta que ela olhou para baixo e recolheu aquelas folhas do chão. Foi então que ela deu um grito porque ela reconheceu a letra da Anne. Aquele foi um sonho tão real que ela lembra dos detalhes. E rapidamente ela entendeu que se tratava de uma carta da sua amiga Anne, e aquela carta começava com um pedido inusitado. Clara, não rezes por mim. Era assim que começava aquela carta e a frase seguinte explicava por que a Clara não devia rezar por ela. Anne revelou que ela estava condenada e que a justiça divina lhe obrigou a escrever aquela carta. Anne começa então a contar como ela se perdeu e o que foi definitivo para que isso acontecesse. E essas informações vão te ajudar a fazer um bom exame de consciência. Clara, não rezes por mim. Sou condenada. Se te comunico isso, e se a respeito de algumas circunstâncias da minha condenação, eu te dou pormenorizadas informações, não creias que eu faça por amizade. No inferno, não amamos a ninguém mais. Em verdade, eu queria também ver-te aqui, onde eu para sempre vim parar. Não estranhes esta minha intenção. Aqui pensamos todos da mesma forma. A nossa vontade está petrificada no mal. Mesmo quando fazemos algo de bem, como eu agora, descerrando-te os olhos sobre o inferno, não fazemos com boa intenção. Lembra-te ainda. Fez 4 anos que nos conhecemos. Conheceste minha mocidade. Cumpre preencher aqui certas lacunas. Conforme os planos dos meus pais, eu não deveria nem ter existido. Aconteceu-lhes um descuido, a desgraça da minha concepção. As minhas 2 irmãs já tinham 15 e 14 anos, quando eu nasci. Oxalá eu nunca tivesse nascido. Oxalá eu pudesse agora me aniquilar e fugir desses tormentos. Quando meus pais se mudaram da roça para a cidade, perderam o contato com a igreja. Assim era melhor,
pois passaram a ter amizades com pessoas desligadas da religião. Meus pais se conheceram num baile e se casaram meio ano depois. No ato do casamento, pegaram neles algumas gotas de água benta, suficientes para apenas atrair minha mãe à missa do domingo, raríssimas vezes por ano. Ela nunca me ensinou a rezar direito. Se esgotava nos cuidados de cada dia, ainda que nossa situação não fosse ruim. Semelhantes palavras como rezar, missa, água benta, igreja, só escrevo com íntima repugnância. Tudo se nos torna tormento. Cada conhecimento recebido ao falecer, cada lembrança da vida se transforma numa flama incandescente. E todas essas lembranças nos mostram a graça que desprezamos. Ficaste espantada um dia quando te contei o que meu pai me dissera antes da minha primeira comunhão. Cuida, Anita, que ganhes bonito vestido, o mais não passa de burla. Quase me teria mesmo me envergonhado do teu espanto. Agora rio-me disso. O mais bem feito, em toda essa burla, era permitir a comunhão apenas aos 12 anos. Eu já estava muito possuída pelo prazer do mundo, e não levei a primeira comunhão a sério. O novo costume de deixar as crianças receberem a comunhão aos 7 anos põe os demônios furiosos. Os demônios fazem de tudo para burlar isso, fazendo crer que para comungar deve haver compreensão. É preciso que as crianças já tenham cometido alguns pecados mortais antes. Torno a meu pai. Ele brigava muito com minha mãe. Raras vezes eu te falei o quanto eu sentia vergonha. Meus pais não dormiam mais no mesmo quarto. Era eu quem dormia com a minha mãe. Papai dormia no quarto ao lado, aonde podia voltar a qualquer hora da noite. Ele bebia muito e gastou nossa fortuna. No último ano de sua amargurada vida, papai começou a bater muito em minha mãe. Ele batia muitas vezes, quando ela não queria lhe dar dinheiro. Para mim, ele era sempre o bonzinho. Um dia, eu te contei sobre isso, e ficaste escandalizada sobre o meu capricho. Na noite em que uma apoplexia vitimou mortalmente meu pai, aconteceu algo que nunca te contei. Este fato é memorável porque foi a primeira vez que meu atual espírito carrasco se apoderou de mim. Eu dormia no quarto de minha mãe. De repente, ouvi chamar meu nome. Uma voz desconhecida perguntou: "Que acontecerá se teu pai morrer?" Eu não amava mais meu pai. Já não amava propriamente ninguém. Só me prendia a alguns que eram bons para mim. Respondi assim ao misterioso interlocutor: "Com certeza ele não morre." Após breve intervalo, ouvi a mesma compreendida pergunta sem me incomodar de onde provinha. Eu respondi com raiva: "Qual o quê? Ele não está morrendo." Pela terceira vez, fui interrogada: "Que acontecerá se teu pai morrer?" Eu me lembrei das vezes em que meu pai voltava bêbado para casa, brigando com minha mãe e nos envergonhando perante os vizinhos. Assim gritei, embirrada: "Pois não, é quanto merece. Que morra." Depois ficou tudo quieto. Na manhã seguinte, quando minha mãe foi arrumar o quarto do meu pai, encontrou a porta fechada. Ao meio-dia, abriram na força. Papai se encontrava meio vestido, sem vida, em cima da cama. Será que Deus fez depender da vontade de uma criança, conceder mais tempo a um homem e ocasião para se converter? O demônio vos tenta. Ele e seus auxiliares, há miríades, vagueiam pela terra sem que sejam suspeitados. A nós não nos incumbe de vos tentar. Isso cabe aos espíritos caídos. Aumentam ainda mais seus tormentos toda vez que arrastam uma alma. Mas do que não é capaz o ódio, na atuação do demônio eu não acreditava. Agora atesto que, a pessoas como eu, o demônio influencia poderosamente. Só muitas orações alheias e as minhas próprias, juntamente com sacrifícios, teriam conseguido me arrancar dele. Admoestaste-me um dia que se eu não rezasse, eu iria me perder. Realmente eu rezava muito pouco, e também com má vontade. Tinhas tu razão. Todos os que estão no inferno ardem, não rezaram ou não rezaram bastante. A oração é o primeiro passo para Deus. Mormente a oração para aquela que é a mãe do Cristo, cujo nome não nos é lícito pronunciar. A devoção a ela arranca ao demônio muitas almas. Rezar é o mais fácil que se pode fazer na terra. Justamente a essa facilidade, Deus ligou a salvação. A quem reza com assiduidade, Deus dá muita luz e fortaleza. O mais afogado pecador se pode levantar pela oração, ainda que esteja submerso na lama até o pescoço. Nos últimos anos da minha vida, eu realmente não rezava mais e assim me privava das graças, sem as quais ninguém pode se salvar.
É verdade que até a morte a gente pode se converter a Deus ou virar-lhe as costas. Mas, anos inteiros eu vivi afastada de Deus. Consequentemente eu me decidi, no último chamamento da graça, contra Deus. Contra minha conversão se levantou um paredão. Às vezes, Deus me atraía para uma igreja. Lá eu sentia certa nostalgia. Quando cuidava da minha mãe doente e me sacrificava um tanto, atuavam sobre mim poderosamente essas atrações de Deus. Um dia, me levaste à capela do hospital. Eu fiquei tão impressionada, que me encontrei a um passo apenas da minha conversão. Em seguida, porém, vinha o prazer do mundo se derramar como torrente sobre essa graça. Eu não acreditava mais na presença de Cristo no sacramento. Agora creio nela. Aos poucos, eu própria criei um Deus para mim. Esse Deus não tinha céu para me galhardear nem inferno para me amedrontar. Por que te conto isso? Para constar como fiquei definitivamente longe de Deus. Nisso consistia minha apostasia de Deus, em fazer de uma criatura o meu Deus. Eu vivia revoltada contra Deus. Tu não percebias isso. Sempre me consideravas católica. Certa ressalva não me podia fazer mal. Eu pensava. Antes do meu casamento, confessei-me e comunguei mais essa vez. Era uma formalidade. Meu homem pensava como eu. Cumprímo-la como qualquer outra formalidade. Em quase todos os pontos tínhamos a mesma opinião. Meu marido queria um filho, mas eu soube arrancar-lhe essa ideia. Eu gostava mais de vestidos, mobílias finas e passeios de automóvel. Foi um ano de prazeres terrenos entre meu casamento e minha repentina morte. Cada domingo nós passeávamos de carro ou visitávamos os parentes do meu esposo. De minha mãe eu me envergonhava então. Interiormente, porém, eu nunca me sentia deveras feliz. Algo roía-me sempre na alma. Minha religião estava às últimas. Visitando uma célebre catedral, nas férias, eu procurava o valor artístico das obras de arte. O sopro religioso que elas irradiavam eu sabia neutralizá-lo, escandalizando-me em qualquer circunstância da visita. Assim, a um irmão leigo que nos conduzia, eu o criticava. Criticava também o trabalho de piedosos monges, criticava as eternas badaladas do sino chamando para a igreja, onde se trata apenas de dinheiro. Eu dizia. Assim, eu conseguia afastar de mim a graça, a cada vez que ela me batia à porta. Mormente, eu deixava meu mau humor se derramar sobre tudo que se tratava de antigas representações do inferno, onde se viam os demônios fritarem as almas em fogo vermelho ou amarelo, e seus sócios de cauda comprida, trazendo-lhes mais e mais vítimas. Clara, o inferno pode ser mal desenhado, porém nunca ser exagerado. O fogo aqui queima sem consumir. O nosso maior tormento consiste em saber que jamais veremos a Deus. Os católicos condenados sofrem mais do que os de outra crença, porque desaproveitaram, em geral, mais luzes e mais graças. Quem sabia mais, sofre mais do que aquele que menos conhecimento tinha. Quem pecou por maldade, sofre mais do que aquele que caiu por maldade. Mas nenhum sofre mais do que mereceu. Tu me disseste um dia que ninguém cai no inferno sem que o saiba. É verdade. Antes do meu repentino fim, de certo eu não conhecia o inferno tal qual é. Mas quando a alma entra na eternidade revoltada contra Deus, suportará as consequências. Minha morte aconteceu do seguinte modo: há uma semana, falo de acordo com a vossa contagem, porque calculada pelas dores, eu poderia já estar ardendo no inferno havia 10 anos. Faz, pois, uma semana que meu marido e eu fizemos um passeio no domingo, que foi o último para mim. Radiante nasceu o dia. Eu me sentia bem como raras vezes. Perpassou-me, porém, um sinistro pressentimento. Inesperadamente, na viagem de volta, meu marido que vinha guiando o carro e eu, nós ficamos ofuscados pela luz de outro automóvel. Meu marido perdeu a direção. Meu Deus! Estremeci. Não como oração, mas como grito. Sentia uma dor esmagadora por compressão. Perdi então os sentidos. Estranho. Naquela mesma manhã surgiu em mim a inexplicável ideia de ir mais uma vez à missa. Soava-me como um pedido. Claro e decidido cortou meu não, o fio daquela ideia. Com isso devo acabar definitivamente. Tomo sobre mim todas as consequências. Agora eu as suporto. Acordei das trevas no momento de minha morte. Vi-me de repente envolvida de luz ofuscante. Era no mesmo lugar do meu cadáver. Como num espelho, assim vi minha alma.
Vi as graças desperdiçadas, desde a juventude até meu último não dado a Deus. Tive a impressão como a de um assassino levado ao tribunal. Entretanto, nem me era possível permanecer na vista de Deus. Restava-me apenas uma coisa, a fuga. Assim como Caim fugiu do cadáver de Abel, assim minha alma se atirou longe desse aspecto horrível. Esse era o juízo particular. O invisível juiz falou: afasta-te. Logo caiu minha alma como uma sombra sulfúrica no lugar do tormento eterno. Assim terminava a carta de Anne, e Clara conta que as últimas linhas estavam tão tortas que ela quase não conseguiu ler. Quando ela finalmente terminou de ler a última frase, a carta toda virou cinza em suas mãos e ela escutou os sinos da capela tocando a oração angélica. Irmã Clara acordou e, ainda assustada, ela ficou se perguntando se aquilo tinha sido apenas um sonho. Irmã Clara nunca se esqueceu do que ela leu naquela carta. E depois que ela morreu, encontraram esse testemunho que ela mesma escreveu e deixou como depoimento de algo sobrenatural que ela experimentou naquele memorável ano.